A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento: Bistec Supermercados, muito mais que economia. Festival da Cerveja de Uruçanga. Freta, Grupo Foralto. Comprometimento é ir mais longe. Parrilha del Fuego, onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga, anexo ao Ventuno. Saint Beer, converta-se a boa cerveja. Valorize seu currículo, faça uma pós-graduação Unesc. Mais informações em unesc.net/pós. E vem aí a 21K, terceira meia maratona Caixa Criciúma. Arraste os tímpanos estão lubrificados, gemente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte, ela minha maravilhosa, minha gostosinha. Pediria ajuda, né? Ao menos gostaria de ter forças pra pedir ajuda num momento difícil. Já pediu ajuda? Da minha vida. Em momentos difíceis? Ah, já, né? Eu acho que a gente pede de uma forma ou de outra, né? Eu acho que a gente manda sinais, né? Acho que a gente manda sinais, Eu acho que o grande barato é a pessoa que está recebendo esses sinais conseguir interpretar isso. Entender de que eu estou te pedindo um help. É? E todos os dias você acha que a gente ajuda a nossa audiência de alguma forma? Acho que sim, né, mano? Acho que sim. 1 hora de programa, alguma coisinha eles aprendem. Nem que seja pra depois ser descartável, mas no dia. Uma coisa que eu gosto das pessoas que contam histórias é que você sempre aprende alguma coisa com todo ser que passa o seu caminho. Sempre. E alguns seres são mais iluminados que outros, eu tenho certeza. Alguns são mais evoluídos. Alguns são mais iluminados, evoluídos. Antes do que os outros. É mais ou menos isso que nós vamos falar. O que importa é o hoje? caminho da evolução, né? E aí cada um sabe da sua. Caminho da luz? É esse? Caminho da luz. Vamos falar com ele que tem um caminho de luz. Ele vai contar tudo pra gente. Como é que é ser presidente do Centro de Valorização à Vida, do CVV. Que eu sei que muita gente já ouviu falar, mas não entende muito bem o que faz. Então hoje, o Programa do Avesso abraça o nosso Setembro Amarelo. Né, Robert Paris? É isso mesmo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Robert vem da onde? Eu moro em Santo André, né? A nossa sede fica em São Paulo. E hoje veio a Criciúma para palestrar na SIC sobre o Setembro Amarelo. Falarmos sobre este tema de saúde pública, que é o suicídio, que é o comportamento suicida. Programa do Avesso no ar. No ar hoje? No ar hoje, quarta-feira. Mas antes de falar com o Robert, vamos saber que dia é hoje, mandar parabéns, pode ser? Pode. Que dia é hoje, Marlon? Agora no Programa do Avesso, os fatos mais importantes do dia que você não precisa saber. Sério mesmo? Mas pra que isso? Ainda faz eu perder meu tempo. Podia tocar uma música, né? E vamos jogar baralho. Notícias que você não precisa saber. Programa do Avesso. Oferecimento: Ossa Cozinha Consciente, alimentação saudável, consciente e sem glúten. E Dugas Pizza Delivery, um jeito novo de fazer pizzas. Que dia é hoje, Pitbull? Quero mandar um abraço. Dia 12 de setembro, pros meus amigos. Um abraço pra Malu Mader? Não, um abraço pro... Hoje é dia do trator, pros meus amigos tratores. Queria mandar um abraço. Dia do trator, dia do programador. Tenho vários. Esse aqui eu tenho vários. Tem, e o Dia Nacional vários da amigos Recreação. que começaram a sua vida sexual mais tarde. Nerds e programadores, um abraço pra eles. Aniversário de Juscelino Kubitschek. Boa também, parabéns. E de Paul Walker. Paul Walker do Velozes e Furiosos, né? Eu já vi ele ao vivo, sabia? Quê? Eu já vi ele ao vivo. Aonde que você viu o Paul Walker ao vivo? Ele veio desfilar no São Paulo Fashion Week. Você é chique, né? Ele desfilou pela Coach com a Alessandra Ambrosio. Quanto é que ele não bem comprou? Gato. E ele morreu naquele ano, né? Foi 2013. 2008, eu não me lembro. Foi. Eu me lembro ele desfilou da em março de notícia. 2013 e ele faleceu aqui, dia 30 de novembro de 2013. 40 anos, muito novo. Acidente automobilístico. Vai, hoje o papo aqui é com quem? Sabe que eu olho pro nosso convidado? Ele parece quem? Não é. Eu olho pra ele, parece que eu tô vendo um programa da Discovery, assim, sabe? Como é que é? Os homens das cavernas. Olha pra ele, olha o cara, pô, olha a figura dele. Eu vejo o Robert, assim, num barco de pesca, em outro canal também. Aqueles caras também, que pescam, né, cara? Pescadores assim. de alto mar. Tem alguma coisa a ver, Robert? Nada de nem caverna, nem pescaria. Não, nem caverna, nem pesca. Meu negócio é gente, meu negócio é se aproximar de pessoas. Sempre gostou de pessoas, Robert? Sempre gostei. Eu acho que desde que eu me conheço por gente, né, eu sou interessado em conversar, eu sou interessado em trocar ideias. Desde criança eu sou assim.
O Centro de Valorização à Vida existe há quanto tempo já? O Centro de Valorização da Vida foi fundado em 1962. Há 56 anos nós trabalhamos, e desde o primeiro plantão, em 1º de março de 62, o CVV nunca deixou de funcionar, ininterruptamente, todos esses 56 anos, sempre com um número crescente de voluntários. Só voluntários sempre, Robert? Só voluntários. Nós somos uma organização que só trabalha com voluntários. A força de trabalho toda várias pessoas que eu comentei, que você vinha aqui do CVV, muitas pessoas não sabem o que o CVV faz. As pessoas sabem, elas escutaram falar, elas relacionam com suicídio. É que é um nome forte, né, CVV? Mas às vezes não sabem como funciona o processo. Elas não entendem. Como é que funciona o CVV? O CVV funciona assim, né? O CVV, o próprio nome diz, Centro de Valorização da Vida. Nós valorizamos a vida. O que acontece às vezes conosco, né, com qualquer um de nós, por algum motivo, acontecem coisas que nos contrariam, nos deixam abalados, nos deixam, às vezes, desesperados. E, às vezes, isso é tão pesado que a gente pode mesmo chegar a achar que não queremos mais viver, né? O CVV faz o quê? Ele está à disposição para conversar com pessoas que estejam passando por alguma contrariedade, que estejam infelizes com alguma coisa, ou que simplesmente precisem conversar. Estejam sós, estejam se sentindo mal e que precisem conversar. Então, nós fazemos um serviço basicamente de escuta, uma escutativa, uma conversa, facilitando desabafos, né, e ouvindo problemas para que a pessoa possa se aliviar de alguma maneira e encontrar os seus próprios caminhos para resolver os seus problemas. Tudo isso por meio do 188. Por telefone, sempre telefone, Robert? Não é só telefone, né? O telefone é o nosso principal meio de contato, mas nós atendemos por telefone, nós atendemos por chat, porque os jovens preferem conversar por chat do que pelo telefone, desde que nós abrimos o trabalho de chat. Chat ali, WhatsApp. Chat mesmo ali? Chat mesmo. MSN chat mesmo. Ali, aquela chat coisa? Mesmo. Você entra no nosso site, né? Escolhe a modalidade que você é atendido, seja telefone, seja chat, seja e-mail, né? Ou por voz, né? Pelo VoIP. E então o carro-chefe ainda é o telefone. E esse é um 188, né? 188. Por que 188 agora? Porque agora ele passou a ser gratuito. Nós temos um convênio com o Ministério da Saúde e a Anatel, que todos os 5.570 municípios do Brasil estão cobertos, têm a possibilidade, né, de oferecer esse serviço. Não interessa, tirei o telefone, aonde eu tirar o telefone vai cair? Alguém vai me atender? Alguém vai te atender. Não sabemos se vai ser em Criciúma, em Fortaleza ou em Santarém, mas alguém vai te dar um apoio que você precisa. Então, o fato de eu ser voluntária em Criciúma, falando ali, eu vou atender pessoas de todo o Brasil. Você pode atender, inclusive, Criciúma, né? Mas você atende provavelmente muito mais do resto do Brasil. Ô, Robert, os problemas da humanidade, várias vezes a gente já comentou aqui no programa, eles são similares? Os problemas das pessoas são similares? Os problemas podem ser bastante diferentes, mano. Mas a maneira como que as pessoas reagem, os sentimentos que as pessoas têm para se defender dos problemas são bastante semelhantes, né? Então, por isso que os serviços como o CVV existem em todos os lugares do mundo, né? Nós pertencemos a uma organização chamada Befrienders Worldwide, que tem 40 países do mundo. E uma vez por ano nós fazemos uma reunião e trocamos ideias, boas práticas, né? E o que a gente percebe, né? Que acolher o sentimento, acolher o desespero, trabalhar da maneira como nós trabalhamos no Brasil, é a mesma maneira que a gente trabalha no Japão, na Lituânia, no Canadá, nos Estados Unidos. Embora a origem dos problemas nesses países possam ser diferentes. Né? Mas você ficar com raiva, você ficar desesperado, né? Você ficar triste, né? Isso é comum a todas as pessoas do mundo. Ô, Robert, quando na pauta eu até publiquei hoje de manhã uma frase do Churchill, no meu Instagram, que eu acho que ela tem um pouco a ver com a pauta que nós estamos falando hoje. Eu até botei assim, ó, que é uma frase, eu acho uma frase forte dele. Ele bota o seguinte: se você está atravessando o inferno, não pare. Tem a ver isso, cara? Então, quando você está atravessando o inferno, depende do qual o seu recurso interno para atravessar esse inferno. Então, o que a gente vê? Às vezes alguém está atravessando o inferno, né? E está se sentindo motivado, está se sentindo desafiado e quer atravessar o inferno.
Se nós temos menos recursos internos, né, dar um passo nesse inferno é um inferno. Então, o que a gente costuma falar, e a nossa experiência de 56 anos de trabalho, é que o problema de cada um, só ele sabe medir. O inferno é de cada um. E não dá pra julgar a dor do outro, né? Não uma dor tem que tu não sente, né? Por exemplo, daqui a pouco acontece alguma coisa com o mano, eu digo, ai, mano, mas isso é café pequeno perto da minha dor. Não, porque pro humano aquilo pode ser tão doloroso quanto tá sendo a minha. A gente sempre acha que a nossa é maior, né? A gente sempre acha que a nossa é maior, que o outro não tem motivos pra estar tão triste assim. Exatamente, né? Então, aquele negócio que a gente fala da empatia, a gente tenta ir um pouco além da empatia. Não é estar no lugar do outro, é estar no lugar do outro com os olhos dele. Porque se eu me coloco no seu lugar, eu vou medir com os meus valores e os meus recursos. Mas a gente tenta enxergar qual o recurso que o outro tem, qual a vulnerabilidade que ele está passando naquela... Aí sim você consegue se aproximar da dor da pessoa e entender o que ela está passando. Ô Robert, com certeza como voluntário, às vezes a gente vamos traçar um paralelo do que você faz para as nossas vidas teoricamente normais, de não voluntários. Às vezes alguns amigos, ou até a gente, Pete, pode notar, a gente conversa com algum amigo sobre um problema, que pra gente é quase insolucionável, né? E esse amigo às vezes fala o quê? 2 palavras. Ele fala pra você, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Você já notou que isso acontece? Aí você olha assim, não, mas eu podia fazer isso. É mais ou menos isso, cara. Uma pessoa quando fala de fora, parece que ela consegue ter uma visão mais ampla, menos pessoal do problema e ajuda mais? Isso pode ser verdade. Por outro lado, quando você indica um caminho para uma solução de um problema dos outros, você assume uma responsabilidade muito grande. Então, são 2 problemas. Primeiro, você assume uma responsabilidade muito grande e você não sabe o que vai dar. Deu certo para você, não quer dizer que vai dar certo para o outro. Em segundo lugar, quando a pessoa está fragilizada, né, e busca um aconselhamento e vem um aconselhamento muito forte, ela ganha de brinde, ela já está com um sentimento um sentimento assim de impotência. Ela ganha de brinde um sentimento de inferioridade. Puxa vida, né? Eu tenho um problema, eu falo com o humano, ele sempre resolve o meu problema. Né? Puxa vida. Por que eu não consigo resolver o meu problema? Por outro lado, se você acolhe a pessoa, dá chance para que ela reflita por ela mesma e ela busque o seu caminho, uma vez que ela der um passinho pequenininho, a autoestima dela começa a ser resgatada. Então, por isso que esse negócio de olhar de fora e dar um palpite é ótimo, tudo bem, entre os amigos e tal, quando você não está em estado de vulnerabilidade. Quando a pessoa está em algum estado de vulnerabilidade, com recursos internos reduzidos, né, faz muito mal. E quando é que eu sei que uma pessoa está nesse estágio, Robert? Bom, eu acho que a nossa sensibilidade ajuda bastante, né? Por exemplo, você está realmente disposto a abraçar a dor das pessoas que estão ao seu lado. Nem sempre nós estamos em condições de fazê-lo, né? Nem sempre. Os voluntários do CVV não são santos, super-homens, que não são diferentes, não tem problema. Não, simplesmente nós somos treinados para abraçar e se aproximar da dor dos outros, entender os sentimentos dos outros. E para isso você precisa estar inteiro. Por isso que é muito importante no CVV, e nós estudamos muito, e todos os nossos treinamentos levam em conta o autoconhecimento, a autopercepção. A partir de você se autoconhecer, você sabe o seu limite, você tem mais condições de entender os outros. Mas, Robert, todo mundo pode ajudar alguém? Ou não é assim? Todo mundo pode ser um voluntário ou precisa ser um psicólogo? Como é que é? Não, você não precisa ser voluntário. Bom, todo mundo pode ser um voluntário, mas para ser voluntário do CVV especificamente não precisa ser psicólogo. Nós temos, obviamente, psicólogos, psiquiatras, advogados, temos pessoas de todas as formações, mas você não precisa de formação acadêmica alguma, né? O nosso treinamento leva em conta simplesmente a boa vontade e sua capacidade de olhar e acolher o sentimento alheio. Olhar e acolher as pessoas que te procuram, né? É você estar inteiro para conversar com pessoas, seja o que for que elas tenham para falar, né? E sem julgar. Porque quando você não julga, quando você deixa a pessoa falar porque às vezes ela chega a nós já envergonhada do que vai falar. Se você dá um passinho, né, e julga, e não precisa nem ser um julgamento verbal, né? Se ela percebe que você está julgando, ela não consegue. Pode ser exatamente.
Porque as pessoas vulneráveis, elas têm uma ultra percepção das coisas, né? Então, às vezes, é muito complicado se você não contém o seu próprio julgamento em relação àquilo. Então, Robert, como é que vocês trabalham com... porque assim, ouvir problemas, a gente acaba sempre julgando que é absorver uma carga negativa do outro pra gente. Como é que você consegue trabalhar como voluntário essa absorção dessas cargas e não colocar isso, e não interiorizar isso em você, deixar isso de fora? Como é que você faz isso? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Por quê? Nós temos um treinamento para isso. E o treinamento não é você ficar insensível à dor da pessoa, né? É você conseguir acolher a pessoa completamente, né? Ouvir tudo que ela tem que falar, até chorar com ela, mas conservar o seu eu aqui e o eu da pessoa lá, né? Porque às vezes, obviamente, você se emociona com os relatos e não há nenhum problema nisso. Aliás, nós somos humanos e é bom que isso aconteça, né? Mas você consegue compreender que aquela dor e aquele problema está do lado de lá da linha. Você está facilitando para que ela desabafe e para que ela tenha alívio, né, para achar os seus próprios caminhos. Até porque você desliga o telefone e daqui 2 minutos você tá recebendo uma outra história, né? Você não sabe o que acontece com aquela história? Não existe uma relação? Desenrolar? Ou não? A gente não faz nenhum traceback, né? Não faz nenhuma busca, né, ao que acontece, né? Nós temos os únicos feedbacks que nós temos, e esses são muitos, são em épocas do tipo assim, fim de ano, Natal, né? Que são milhares de pessoas que nos ligam agradecendo, dizendo que estão vivas por causa do CVV. Então, digamos que é o único retorno mesmo que nós temos dessas histórias. Que não tem preço isso, né, Robert? Que não tem preço, que isso é maravilhoso, mas nós não temos essa estatística, né? Nós, obviamente, por ser um trabalho que não se faz só no Brasil, que é um trabalho que o trabalho de helpline, de escuta telefônica, de acolhimento, de apoio emocional, é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como realmente um trabalho de prevenção, né? Então nós sabemos que isso funciona e isso nos alimenta, é o bastante para nós, né? E quando estás falando, né, dos voluntários do CVV, ok. Quando são as pessoas da própria família ou do entorno, dos amigos, que falam o seguinte: Pete, cansei, eu tentei ajudar ele de todas as maneiras e ele não se ajuda, né? As pessoas, elas falam muito isso. Uhum. As pessoas não querem se ajudar, né? Tipo, mas eu ajudo, a gente ajuda, mas a pessoa não quer se ajudar, até pelo, enfim, depressão, não ter as forças e tal. O que falar para todo esse entorno? Em primeiro lugar, né, realmente entender e não desistir, quer dizer, ir ao encontro da dor, né? Saber que pessoas que às vezes começam a entrar em depressão, é muito difícil falar com essas pessoas. Dá a impressão que elas não querem se ajudar, que estão fingindo, né? Então é muito importante saber se aquilo lá é uma tristeza, né? É uma tristeza, é alguma coisa que deu errado e a pessoa ficou triste e vai ficar triste por um bom tempo, o que é totalmente normal e que acontece com muitos de nós, né? Ou se ela está entrando num quadro patológico que precisa de ajuda profissional, né? Então, ficar perto, ouvir, né, e levar para uma ajuda profissional é a chave, né? Nunca desistir. Eu sei que é difícil, porque muitas vezes é mais difícil para quem está próximo, é mais difícil para os parentes e amigos, né? Que acabam perdendo a paciência. Que acabam também, perdendo a né? paciência, já não aguentam mais, já não tem mais o que fazer, né? E às vezes o quadro evolui lentamente, né? E você vai se acostumando com ele, né? É igual aquele sapo. E a pessoa não quer ir para uma ajuda profissional, né? Por mais que tu tente, a pessoa não diz, não vou. Vamos falar disso na volta, pode ser? Claro, entrevista muito elogiada hoje com o Robert demais, Paris, cara, nossa audiência bacana demais. aqui, ó, dando vários elogios. Olha aqui, ó, e que tal mais de 100 tipos de chopp artesanal, Pitoca, o melhor da gastronomia e muita música com acústicos e valvulados e mais acústicos tem que vir aqui, hein? Eu adoro os caras. Os caras têm que vir no avesso, tá? E mais 14 bandas no Festival da Cerveja de Uruçanga, de 14 a 16 de setembro, no Parque Municipal de Uruçanga. Um ambiente familiar, olha aí, consagrado espaço kids. Para você leva os teus pentelhos para eles não ficarem enchendo o saco. Você bota lá, vai fazer a tua festa, entendeu? Bacana demais. Tem segurança,
e você se diverte. Traga toda a sua família, um baita ambiente, tá bom? Festival da Cerveja de Uruçanga de 14 a 16 de setembro no Parque Municipal de Uruçanga. Apoio Alumasa, Alumínio e Plástico, realização Story Pub, Mestre Cervejeiro e LQ. A gente já volta aqui no Avesso com quem? Com o presidente do CVV, o Robert Paris. Aqui é o Luizinho. Aqui é Celso Teco. Aqui é o Joey. Nós somos a banda KM7. E o Avesso é rock and roll. Estamos junto. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Festival da Cerveja de Uruçanga, Freta, Grupo Foralto, Parrilha del Fuego, Saint Beer, Unesc e vem aí a 21K, terceira meia maratona Caixa Criciúma. Voltamos, Pittsburgh, onde? Estamos no nosso programa do Avesso Amarelo. Amarelo? Estamos amarelo em celebração ao Setembro Amarelo. Vamos perguntar para o nosso convidado por que não se fala ou não se podia falar de suicídio. Sabia, Robert? Que é tabu, eu aprendi sabe? na faculdade, nas matérias. A gente não podia divulgar suicídio. Podia divulgar todos os tipos de morte. Então, Robert Paris, o nosso presidente aí do Centro de Valorização à Vida, hoje aqui em Criciúma e no Avesso. Então, a história de não divulgar vem de longe, vem do romantismo germânico, né? Na época de Goethe, que escreveu um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. Ele escreveu esse livro e ele escrevia... Ele contava a história do Werther, que se apaixonou pela Carlotte e que não era correspondido. E era um livro muito bem escrito, né? E que, no fim, o Werther se suicidava. Por razão desse livro, muitos jovens começaram a se vestir como Werther e a se matar da maneira que Werther se matou. Então, surgiu o efeito Werther. O efeito Werther quer dizer o efeito imitação. Isso ocorre, e é verdade, né? Então, o que acontece? Surgiam muitas e muitas limitações para que a mídia não falasse de suicídio, para que os filmes não mostrassem suicídio. Só que se exagerou na dose, né? Porque... Se cortou tudo. Se cortou tudo. Então, o que acontece? Como não dá para deixar uma celebridade morrer, dá para esconder isso? A celebridade morre por suicídio? Dá para esconder isso, né? Então se desenvolveu, é por isso que eu digo que desde o ano 2000, que a OMS já tem essas diretrizes, né? Que a mídia não é proibida de falar, mas é como falar conscientemente, como falar de uma maneira responsável. E qual é essa maneira responsável, né? É mostrar que o que levou ao suicídio normalmente tinha muito sofrimento atrás. Normalmente tinha um caso de transtorno afetivo ou transtorno psiquiátrico atrás. Isso porque mais de 90% das pessoas que se matam têm alguma espécie de transtorno mental, né? Mostrando isso, né, mostra-se que e se vê nisso, que ele não procurou ajuda, ou não estava sendo tratado, ou não estava sendo devidamente tratado, ou ele estava isolado, né? Então, para não acontecer como o Valmor Chagas morreu. Eu tive uma síncope, estava lá. Morreu como viveu, né? Glamorizando a morte da celebridade. Isto, sim, dá o efeito Werther. Isso pode levar a mentes vulneráveis, né? A querer copiar. Eu também quero ser um herói, né? Mas não. Tinha uma história, e é realidade. Tinha uma história de sofrimento. Tinha uma história de um transtorno maltratado. Tinha uma história de isolamento. É isso que faz a pessoa se matar. Então você pode nunca mostrar como foi feito, nunca mostrar os meios, porque isso pode. Então, mas anunciar, noticiar, dizer as causas, mostrar que tem um sofrimento anterior e mostrar aonde se pode pedir ajuda, né? Tipo esse programa hoje, o programa do Avesso de hoje já está prestando esse serviço à comunidade. Isto é o bom jornalismo, isso é a mídia se incorporando ao Setembro Amarelo. Porque a prevenção do suicídio não se faz só com um agente. Não é só o governo que faz isso, não é só o CVV que faz isso, são todos nós, né? Todos nós em rede, todos nós orquestradamente, né? Então, não sei se eu respondi, mas a mídia é um grande aliado, né? Mesmo quando tem que noticiar um suicídio.
se noticia com responsabilidade, não glamourizando e mostrando os meios de ajuda. Ó, eu não sei nem se a gente toma isso aqui como elogio, mano. Vamos ver, manda. O ouvinte tá dizendo, ótima entrevista. Parabéns ao entrevistado pela clareza na abordagem do tema. E eu estou surpreso com a forma que o Mano e a Pete estão conduzindo. Vocês dois não são somente bobagem. Olha. Obrigada, audiência, né, Poxa, mano? depois de 4 anos, eu acho que essa foi a melhor de todas. Ótimo programa de hoje do Avesso. Virou do Como avesso. eu faço para ser um voluntário do CVV? Meu nome é Eliane. Bom, Eliane, obrigado pela pergunta. Realmente, nós estamos precisando de voluntários, né? Porque como nós aumentamos muito a abertura em todos os municípios, nós estamos chegando no limite da nossa capacidade de atendimento. Então, nós temos hoje condições técnicas de atender e começamos a não ter condições de recursos humanos, né? Então, Eliane, entra no site www.org.br cvv.org, é isso? cvv.org.br, né? E você vai escolher como você quer atender, se é nos postos físicos, se é pelo chat, se é pelo VoIP, né? Ou então aqui, se ela for aqui de Criciúma, pelo e-mail. Mano, vai lá. Criciúma tá aqui, ó, criciúma@cvv.org.br, é isso? Isso, Fácil? por favor. Então, Robert, olha só, tem pergunta aqui. O suicídio, por exemplo, de Getúlio Vargas, ele é um exemplo desse suicídio pomposo que você está falando? É um exemplo claro, exemplar. É isso mesmo, cara? É alguma coisa enigmática, né? É uma coisa assim emblemática, quer dizer. O que acontece? Você transformando, né, uma história de sofrimento, uma história de não saber lidar com seus problemas, né, num ato heróico, né, ou num ato glamourizado, né, você começa a incentivar, a mostrar que o suicídio é um caminho, quando o suicídio é uma falta de caminhos, né? A gente sabe que o suicídio não é uma opção, o suicídio é simplesmente uma falta de opção, porque quando as pessoas que estão nesse estado, muitas que chegam a nós, né, dizendo que estão querendo se matar, estão já com os meios para se matar, a gente percebe que existe sempre a ambivalência, é a pulsão de vida brigando com a pulsão de morte. Agora, a pessoa, no fundo, ela não quer morrer, ela não quer se matar. Ela quer se livrar daquele sofrimento daquela hora. Porque se ela pudesse se aliviar daquele sofrimento, a gente sabe que todos nós optaríamos por continuar vivendo, né? Então, mostrar que não se soube lidar com uma dificuldade, né? Como não foi o caso no suicídio do Getúlio Vargas, foi glamourizado, né? Esse é um serviço. Caso contrário, é um desserviço. E tem muito se ouve falar também, né, Robert, alguns pontos que eu queria que tu esclarecesse pra gente. Por exemplo, quem tira a vida é covarde. As pessoas gostam de falar isso, né? O que tu teria a falar pra quem fica? Isso aí, é uma coisa que eu vou falar hoje na palestra de hoje à noite, mas eu vou dar uma furada. Spoiler pra nossa audiência. Mas quem tá falando pra primeira mão. A gente pergunta mais, assim, né? O suicídio é um ato de coragem ou covardia? Exato. É coragem ou é covardia? Né? Precisa ter muita coragem para se matar, precisa ser muito covarde para fugir da vida. Não é nem coragem e nem covardia. O suicídio também é uma tentativa de comunicação. Digamos, é a última tentativa de comunicação e que é mal sucedida, né? Então, você não é nem coragem, nem é um ato de coragem, nem de covardia, mas é um ato de busca desesperada para sair do sofrimento. E quando você não vê nenhuma saída, né, você joga a sua vida fora, né? Joga a sua vida fora junto com aquele sofrimento que você quer se livrar, né? Então, é uma coisa muito importante, né, pensar que a coragem está em oferecer ajuda e pedir ajuda. Precisa ter muita coragem para pedir ajuda. Nós devemos compreender que essas pessoas têm dificuldade de pedir ajuda, né? E estender a mão para elas. Todos nós acho que temos problema, né, Rob? Dizer que temos problemas, né? E outra coisa que muito se fala, mas quem vai tirar a vida não avisa. Então, isso é um outro mito, né? Porque quem fala não faz. Não faz. Só quer... Não. Normalmente, as pessoas que se suicidam já deram algum sinal. Às vezes é difícil captar. Às vezes nós sabemos que são sinais, às vezes, subjetivos, que não são sinais verbais, né? Mas emitiram. E às vezes a gente só vai entender isso depois que aconteceu, se você
vai pensar no que falou, porque falou. Então a recomendação é sempre levar a sério. Qualquer comentário do tipo, eu sou um estorvo, eu estou atrapalhando aqui, eu queria sumir, eu queria dormir e não acordar mais. Você tem que ficar atento a isso. Estar atento, muito atento a isso e dar atenção a isso, né? E perguntar abertamente, o que você quer dizer com isso? Perguntar abertamente, você está pensando em se matar? Porque é outro mito, né? Eu tenho que quebrar isso em mim também, né, quem cara? Quem fala, não faz. Quem conversa sobre, está incentivando. Se você fala a palavra suicídio, aí sim que você planta a ideia de suicídio. Isso é um mito. Esse que temos que descobrir. É esse que nós temos que descobrir. Falar a palavra. Falar suicídio, né? Falar morte. Isso aí aproxima as pessoas que estão precisando conversar, porque elas se sentem entendidas, porque elas querem que se fale sobre isso, né? E aí dá a chance do desabafo, dá a chance de se compreender, dá a chance do incentivo para uma ajuda profissional e tudo mais. Ô, Robert, as pessoas ligam, por exemplo, lá para o CVV e relatam que as exposições em redes sociais atrapalham a vida delas. Tem relatos sobre isso? Porque, por exemplo, algumas matérias falam que o Instagram, por exemplo, ele é a pior rede social para a tua saúde mental. Porque ele mostra um mundo ideal e perfeito, e as pessoas, ao se espelharem nesse mundo e não alcançarem esse mundo, se decepcionam, né? Quer dizer, acontece isso, cara. Então, um pouquinho nisso, né? O MSD, né? Incluiu oficialmente, incluiu oficialmente o uso compulsivo de tablets e de iPhones como um transtorno afetivo. Oficialmente, hoje, se pode tratar, né? Não só jovens, não. Qualquer pessoa que não consegue largar a sua telinha, né? Reconhecido oficialmente, você pode se tratar, o seguro vai reconhecer, né? Então, isso é um sinal de que os profissionais estão alertas a isso e isso realmente acontece. Então, o que as pessoas relatam, né? Às vezes as pessoas relatam que aquilo te faz bem. Te faz bem. Como às vezes, quem usa droga relata que faz bem. Porque pode ser bom mesmo. Não é verdade? Quem bebe, relata que faz bem. Porque tomar uma bebida pode ser bom mesmo, né? O problema não está nisso. Está em você usar de maneira saudável os meios que você tem à mão. Então, eu não sou das pessoas que não demonizam não as redes sociais. As redes sociais podem fazer muito bem, né? Inclusive numa campanha como o Setembro Amarelo, né? Isso eu ia falar, levar a nossa palavra é através das redes sociais. Nós temos convênios com o Instagram, com o CVV, com a Google, né? Porque nós sabemos da importância disso para o bem também. Eles entram junto mesmo, cara, nas campanhas? Você chega no Google e fala, e põe lá, quero me matar. Primeira coisa que vai aparecer, CVV. Né? Não vai, meios para me matar. Vai aparecer CVV. Existe uma faixa etária que mais procura o CVV? Idosos ou é mais adolescentes? Agora os adolescentes começaram a procurar mais o CVV, principalmente pelo chat, né? 15, 16 anos? 15, 16 anos, 14, né? Mas, Robert, isso a gente poderia dizer que é um distanciamento das famílias, o adolescente está procurando CVV? Ou não necessariamente a gente pode simplesmente botar esse peso? Eu não consigo entrar nesse julgamento, sabe? Tem muito estudo sendo feito e a gente não consegue ter uma conclusão, né? É óbvio que existe um isolamento crescente, né? As causas são complicadas de se analisar. O CVV não se preocupa com isso. O CVV se preocupa em chamar o jovem que não está se sentindo bem para conversar, compreendê-lo, acolhê-lo, né? E incentivá-lo a achar alternativas saudáveis para viver. E das histórias que você ouviu, tem alguma que te marcou muito? Tem. Porque imagina, cara. 25 anos mas assim, tem uma que você não esquece, cara. Você escuta a voz das pessoas ainda até hoje, contando as histórias. Eu vou contar uma história que é o seguinte, né? Que até para desestigmatizar esse negócio das pessoas que nos procuram, querem se matar, né? Um jovem nos procura e relata que ele acabou de ser pai. Era o primeiro filho dele ter nascido, né? E a mulher dele estava lá internada, que ele não podia ficar junto com a mulher. E a família dele morava longe, e ele não tinha como contactá-las.
E ele não tinha com quem falar o quanto feliz ele estava por ter ganhado o seu primeiro filho dele. Ele estava em São Paulo, a família dele era toda de um lugar, a mulher dele também. Então, ele pôde expressar, né, toda a felicidade dele, né? E eu incentivei a fazê-lo. Nós fazemos isso, nós acolhemos qualquer sentimento, qualquer que seja, né? Seja de raiva, seja de frustração, seja de felicidade, né? E ele se sentiu muito bem e ele disse, no fim da conversa, agora eu vou conseguir dormir. Agora, você imagina uma pessoa tão feliz que não consiga expressar seu sentimento. E ele não ia conseguir dormir. Por quê? Porque ele ia ganhar de brinde sentimentos de frustração, de solidão, de estar sozinho. E aí esses outros sentimentos iam sobrepujar o sentimento de felicidade. E ele ia começar, por estar feliz, se sentir triste. Se sentir triste. Né? E aí ele ligou para vocês para dividir essa alegria. Para dividir a alegria. Então, barato. É um incentivo que eu faço também. Qualquer sentimento que seja mobilizante ou imobilizante, dividir, né? Porque isso facilita a vida, isso dá alívio para você manter, para você tocar a sua vida. E a pessoa que está ouvindo o Avesso agora quer ligar para o CVV, qual é o número? 188. 188? 188. Liga lá agora. Pode ligar. A gente já volta aqui no Avesso. Quem está aqui hoje, Pitoca? Robert Paris. Ciao, sono Patrizia Martini, proprietaria dell'azienda agricola Pilandro. Bere un buon vino è un piacere. Amo il programma do Avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Festival da Cerveja de Uruçanga, Freta, Grupo Foralto, Parrilha del Fuego, Saint Beer, Unesc e vem aí a 21K, terceira meia maratona Caixa Criciúma. Voltamos, Pittsburgh, onde? Hoje no programa do Avesso. Olha aqui, o Unesc 50 anos apresenta a 30ª, é isso? É. 30ª Festa das Etnias, de 11 a 16 de setembro, no Centro de Eventos de Criciúma. Gastronomia, apresentação cultural, feira, dança, coral, show. Olha, tem coisa regional, coisa pra família toda, é muito bacana. 7 etnias, Pitoca, com o melhor da gastronomia típica, praça de alimentação e food truck. Eu amo ir lá e comer uma minestra com ovo. Ah, é bom? Olha, e vai até domingo, tá? Pra visitar a Festa das Etnias. Etnias. Então, olha aqui, ó, de 11 a 16 de setembro, apoio à Prefeitura Municipal de Criciúma, aqui a Som Maior, o Jornal A Tribune 48, beleza? Promoção da União das Etnias, realização Duda Produções em Integral e se beber, Pitoca, não dirija. Quem tá aqui hoje no Avesso? Se tiver precisando de ajuda, diz que 188 que o CVV tá pronto pra ajudar, né, Robert? Robert Paris, o presidente do Centro de Valorização à Vida. Pode falar o presidente nacional? É nacional? Do CVV nacional? Brasil? Brasil. Quanto tempo já de presidente? Eu estou há 4 anos. Até fevereiro do ano que vem eu estarei nesse cargo. Depois você volta a ser um voluntário, Robert? Ou nunca deixou de ser voluntário? Ou nunca deixou? Eu nunca deixei de ser voluntário, né? Todos nós somos voluntários. Toda a diretoria é voluntária. Né? O CVV só trabalha com voluntários, inclusive mesmo nas áreas técnicas nós trabalhamos com voluntários, né? Claro que às vezes nós precisamos de especializações, vamos à iniciativa privada, ganhamos um recurso tal e implantamos o que precisamos, mas toda a nossa cobertura é feita por voluntários, nós não corremos nenhum risco, né? Por exemplo, de ficar sem como manter a organização, porque nós sempre teremos voluntários para manter. Mas tu não és psicólogo. Não, eu não Tem sou gente falando, tô adorando esse psicólogo. Não. Estão te ouvindo aqui dizendo que tu é psicólogo, Robert. Eu não sou psicólogo. Ô, Robert, você falou, por exemplo, as pessoas ligam pro CVV pedindo ajuda, mas você, como CVV, também precisa de ajuda. Exatamente. E aí você tem que pedir, né, representando o CVV, pedir voluntários, pedir ajuda. Exatamente. Hoje nós estamos chegando, como eu falei, no limite da nossa capacidade de atendimento. Então eu queria fazer um convite para que nos conheçam, né? Como funciona? Quando você chega para fazer um curso, você chega lá no posto de Criciúma, né? Reúne as pessoas para começar um curso. As primeiras encontros são para a gente se conhecer. Então nós vamos conhecer quem chega até o CVV vai se pôr a conhecer as pessoas e vão ver se é isso mesmo que acontece. Então é uma fase em que você começa por exemplo, quando comecei a fazer, no 3º dia de curso eu já me apaixonei. Eu queria fazer aquilo de qualquer forma, né? Mas às vezes não é o caso. Às vezes a pessoa acha que não é bem isso. Às vezes você faz o curso e aquilo te faz bem por algum motivo pessoal seu.
né? Você ganha alguma coisa que você vai usar na sua vida, né? E por outro motivo você não consegue continuar sendo voluntário. Isso então, não é ruim também. Não é nada ruim. Não é nada ruim, né? Mas então, precisamos de voluntários, então gostaríamos de convidar a quem acha que pode fazer isso, dispor de 4 horas semanais, fazer um trabalho de atendimento. O atendimento nosso é sigiloso, é gratuito. Não tem conversa gravada, não tem nada. Não tem conversa gravada. Desligou, tudo certo. Você não sabemos com quem nós estamos falando e a pessoa não precisa se apresentar. Não precisa nem dizer de onde é. Não precisa nem dizer de onde é, né? E nós também não sabemos de onde que ela é. Não fazemos nenhum traceamento, né? E então, por favor, humildemente eu convido, né, a quem quiser nos conhecer melhor e até se tornar um voluntário do CVV, que nos procurem. Robert, um atendimento demora muito? Como é que é? Ele pode ser rápido, pode ser demorado? Olha, depende de quem liga? Depende de como a conversa rola. Obviamente depende bastante de quem liga, sim, né? Mas se a pessoa está disposta, né, a se abrir, ela se sente bem conversando, a conversa pode levar muito tempo. Nós temos atendimentos que duram desde 5 minutos, né, até horas. Eu posso dar um depoimento pessoal. Eu já atendi uma pessoa por 5 horas e 10 minutos. Né? Ultrapassou o meu plantão. Né? Ela estava necessitando muito, um atendimento que começa arrastado. Então, vai se abrindo, pode levar. Não é o mais comum. Né? Não é o mais comum. Mas até hoje, né, nós temos gravado, nós sabemos a duração dos atendimentos. Né? Até hoje nós vemos lá nas listagens atendimento de 6 horas, atendimento de 4 horas, atendimento de 3 horas. Então, você consegue, por exemplo, falar para o nosso ouvinte, eu não sei se isso é difícil ou fácil, como é que ele consegue identificar alguns sinais de familiares ou de amigos que estão em volta dele, que estão precisando? Que sinais são os mais básicos, vamos dizer assim? Tá. Bom, primeiro são os mais fáceis de identificar, são sinais verbais mesmo, né? Então, às vezes, as pessoas que estão desistindo da vida, desistindo de viver, ou já estão no processo, num comportamento, né, autodestrutivo, começa com a ideação, né, ter a ideia de se matar, começa dizendo coisas do tipo, olha, eu não sirvo mesmo, eu queria desistir, eu queria dormir e não acordar mais, né? E às vezes as pessoas fazem isso mesmo, dormem e não acordam um dia, né? Dorme e não acorda o segundo dia, né? Mas no terceiro dia se acorda e retoma a sua vida, tudo bem, né? Mas se não, levar a sério esses sinais verbais, né? Mudanças de comportamento, né? Tanto para jovens como para adultos, né? Então, se para jovens o comportamento escolar, se ele tem um rendimento muito bom, passa a ser muito ruim. Mudanças nos hábitos alimentares, passar a comer muito mais ou comer muito menos, né? Mudanças de humor, irritabilidade, né? E esses sinais, eu digo, pode não ser nada, pode ser uma fase, pode ser coisas simples, né? Mas se aproximar da pessoa e claramente perguntar por que ela está agindo daquela maneira. E oferecer ajuda, né? Aí pode escalar, né? As pessoas começar a doar os seus pertences, a fazer seguro de vida. Aí são coisas que ficam, que se a gente começar a prestar atenção, né, vai ficar mais óbvio para nós que nós precisamos nos aproximar mais da pessoa que ela está precisando de ajuda. Né? É isso? A palestra hoje é aberta ao público? O pessoal pode ir lá te conhecer? A palestra está aberta ao público, vai ser no... Margarida e Tunico, eles estão quietinhos aqui representando o nosso CVV Criciúma. Boa tarde a todos. Rapidamente, Pete e Mano, hoje às 20 horas, no auditório Jaime Zanalta. Na SIC? Na SIC. O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. As vagas estão assim se esgotando. Apressem-se, entrem no site da SIC ou liguem para lá que tem alguém lá pronto para fazer a sua inscrição. Mas também, se não se inscrever, poderá ir também. Pode também, mas pode chegar e lá? Se inscrever. Senta pode no chão. E nós estaremos lá com uma listagem recebendo o nome das pessoas que querem ser voluntário, né? Estou convidando a Eliane para estar conosco hoje à noite. Eliane que mandou mensagem, ó. Tá aí a oportunidade de conhecer todo o pessoal do CVV. Pete, mano. Olha, maravilhoso receber vocês, Margarida, Tunico. Robert, que prazer, cara. E se depender da gente, né, Pete? Seremos embaixadores eternos
dessa causa. Não só em setembro, tá, Robert? Não só no setembro amarelo, todos os meses aí do ano. Agradecemos muito, são bem-vindos e já estou vendo que vocês são nossos voluntários honorários também. Né? Olha, faz o seguinte, se você perdeu esse programa do Avesso, vai lá, daqui a pouquinho vai estar no SoundCloud, no 48, vai virar uma matéria no 48, muito bacana, e vai estar no Spotify, no YouTube, então não tem como você não encontrar. É isso, Pitoca? Não precisa falar assim, vou ouvir na reprise às 8 horas da noite. Você pode ouvir também, né? Reprise também, é bacana também, pode ouvir. Não precisa esperar só às 8 da noite. É isso? Fechou, Pitoca? Fechou, meu Vamos ajudar? Vamos ligar no 188. E mais uma vez o dia foi salvo, graças ao programa do Avesso e às meninas super poderosas, a Pitty e o Mano. Até a próxima, pessoal.